Olá, irmão e irmã, que Deus nos abençoe nesse dia, nessa nova exposição de informações sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, que são muito importantes, são preciosas para o nosso conhecimento, nós que amamos a Bíblia, nós que lemos a Bíblia, nós que estudamos a Bíblia. As informações são muito preciosas, essas informações são muito preciosas para todos nós. Vamos falar hoje sobre alguns reis que são citados na Bíblia e que muitas vezes nós não temos ideia de quem são. Lemos sobre eles, falamos sobre eles, conhecemos um pouquinho deles, mas não temos noção verdadeira de quem são. O primeiro deles é Nabucodonosor. Nabucodonosor foi rei da Babilônia, que era também chamada de Caldeia. E ele é o primeiro rei que foi reconhecido como universal. Ele começou a reinar no ano 605 a.C., 605 a.C., portanto no século 7 a.C. Tornou-se um dos mais poderosos reis da antiguidade, Nabucodonosor. Era uma pessoa extremamente vaidosa e arrogante. E quando se aproximou do fim do seu reinado, ele foi castigado com um colapso mental. Esse colapso mental é chamado de licantropia, que leva um homem a imaginar-se como um animal. Um animal, ele acha que se tornou um animal. E ele passou então a viver como os animais do campo, comendo feno como boi, e o seu pelo cresceu como as penas de uma águia. E o seu pelo cresceu como as penas de uma águia. É isso que nós vemos registrado no livro de Daniel. Você pode conferir Daniel capítulo 4, versículos 25 a 37. Esse, portanto, é um pouquinho da história de Nabucodonosor, que nós precisamos conhecer. Outro rei citado na Bíblia também é Belsazar. Ele era filho, não sabemos certo, ou então descendente de Nabucodonosor. E foi na parede do palácio de Belsazar que, durante um grandioso banquete, apareceu a mão misteriosa escrevendo as palavras Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Somente Daniel foi capaz de interpretar essas palavras, lembra-se? Foi capaz de interpretar como profeta de Deus. E ele interpretou dizendo que o reino seria entregue aos medo-persas. E naquela mesma noite, Belsazar morreu e o reino passou a Dario. Dario, que era o medo-persa, né, que assumiu o lugar de Belsazar. Nós podemos encontrar isso no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 11 a 30, e também no capítulo 9, versículo 1. Daniel foi uma pessoa que recebeu grandes honras e prestígio da parte do rei Dario. Dario que recebeu, que recebeu o trono de Belsazar. Daniel então foi honrado e prestigiado por Dario. E isso causou muita inveja, muita hostilidade aos sátrapas. Quem eram os sátrapas? Eram os governadores de províncias. E eles, cheios de inveja, acusaram de maneira muito falsa o nosso irmão Daniel de deslealdade para com o rei Dario. E aí entra a história de Daniel na cova dos leões, que nós conhecemos muito bem. Então nós falamos sobre o rei Nabucodonosor, sobre o rei Belsazar e Dario, que tomou o reino de Belsazar.
Também temos a história, e na história temos o registro do rei Ciro. Quem foi o rei Ciro? Ele foi um rei persa que governou entre o ano 551 e 538 a.C. E ele foi o sucessor de Dario. Ciro, então, foi o sucessor de Dario. Foi ele que, no ano 538, tornou cativos os reinos de Lídia, Assíria e Babilônia. E ele permitiu a alguns judeus de regressarem a Jerusalém para a restauração do templo, lembra-se? E reconstruir os muros da cidade. E devolveu os vasos da casa de Jeová que Nabucodonosor retirara do templo. E levara para a casa dos deuses aos quais Nabucodonosor servia. E ao todo eram cerca de 5.400 vasos de ouro e prata, que então Ciro devolveu para que os judeus trouxessem de volta a Jerusalém, a casa do Senhor. Isso está registrado lá em Esdras, capítulo 1, versos 7 a 11. E é interessante a gente considerar o motivo que levou Ciro a fazer isto, a tomar essa atitude. O profeta Jeremias havia profetizado que ele faria isso, está lá em Esdras capítulo 1, versículo 1. E então o próprio rei Ciro declara que fez isso em cumprimento à palavra do Senhor. E ele tem essas palavras registradas: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Isso está registrado lá em Esdras, capítulo 1, versículo 2, e também em 2 Crônicas, capítulo 36, versos 22 e 23. É importante que você abra a sua Bíblia e verifique todos esses textos, como sempre temos dito. Um outro rei importante também de nós registrarmos sobre a vida dele é Assuero. O rei Assuero era o pai de Dario. O pai de Dario. Foi rei medo-persa que se casou com uma mulher que conhecemos, uma judia de nome Esther, também chamada de Hadassa, sobrinha de Mordecai. Quando lemos lá o livro de Esther, nós vemos a história do casamento de Esther com Assuero. Outro rei também importante com registro bíblico é Artaxerxes. E nós podemos saber que houveram 3 reis com esse nome. Um deles enviou Esdras a Jerusalém para proclamar um edito em favor dos judeus e ordenou que tudo quanto fosse necessário para a viagem deveria ser dado a Esdras. Nós encontramos isso no livro de Esdras, capítulo 7, versículos 12 a 28. Esdras, capítulo 7, versículos 12 a 28. Presume-se que a pessoa que escreveu esses livros históricos sobre a volta a Jerusalém e os acontecimentos escritos nos livros de Esdras, seja ele mesmo por ele ser escriba. Apesar da tristeza e da amargura do cativeiro, alguns dos exilados foram muito bem tratados e estimados, alcançando posições de responsabilidade, como Daniel, como Neemias, que foi copeiro pessoal do rei, está lá em Neemias capítulo 2, versículo 1, e também Esdras, que contava com a confiança do rei, está lá em Esdras capítulo 7, versículo 11. Aí nós precisamos considerar um pouquinho sobre Zorobabel. Quem foi Zorobabel? Zorobabel era chefe da tribo de Judá, da linhagem real do nosso irmão Davi. Foi ele quem, em grande parte, chefiou o retorno dos israelitas durante o reinado de Ciro
que o nomeara governador da província de Judéia. Sua grande obra foi começar a restauração do templo. Surgiram dificuldades e hostilidades tão grandes que as obras eram constantemente interrompidas durante o período de 16 anos. Acredita-se, porém, que Zorobabel chegou a ver o término da obra. Em Esdras capítulo 3 e 4, temos muitos pormenores sobre os acontecimentos desses dias. É aqui então nós trazemos para os irmãos, em rápidas palavras, algumas informações sobre personagens bíblicos que são importantes, e governadores e reis registrados na Bíblia, que muitas vezes a gente não sabe quem são, nem em que período que governaram. São informações históricas importantes para quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos um pouquinho a referência que a Bíblia faz a esses homens, para nós entendermos a importância e a participação que eles tiveram na história da Palavra de Deus. Rapidinho, que você possa entender um pouquinho, absorver um pouquinho dessas nossas informações prestadas neste momento. Que Deus nos abençoe. Amém.